Hoje, o inverno do nosso descontentamento foi tornado glorioso verão por este sol de York. Só a cabecinha, episódio 28, Ricardo III, de William Shakespeare. O que acontece se um autodeclarado monstro, falso, vilão, chega ao mais alto cargo do poder? Não, nós não vamos falar aqui do nosso detestável presidente Jair. Já se vá com o capeta. Mas vamos falar de alguém que é inteligente, carismático e irresistível. O Ricardo III, além de ser uma peça, é o nome da personagem principal da peça. E ele é exatamente isso, ele é um vilão, ele é falso, ele é monstruoso, ele é assassino, mas ele é carismático e ele é irresistível. É doido, porque dentro da peça ele é irresistível, fora da peça ele é irresistível. Explico-me. Segunda cena da peça. A Lady Anna está chegando com o corpo do sogro dela e faz um monólogo lindo, falando sobre o morto. O morto é o antigo rei, o rei Henrique VI. E ela fala daquele morto e nossa, compungida, dói aquilo, ai, triste, muito triste. De repente entra o Ricardo, que foi o cara que matou o rei Henrique VI. E também foi o cara que matou o marido da Ana, filho do Henrique VI. Então a Ana está lá velando o sogro morto e chega o Ricardo, que foi o assassino tanto do sogro quanto do marido dela. Eles começam uma conversa, da parte da Ana uma briga, da parte do Ricardo um cortejar. Ele começa a cantar a Ana de todo lado, e a Ana xingando e brigando e jogando maldição e praga em cima do Ricardo. A cena é maravilhosa. Até que o Ricardo fala assim: você quer saber quem que foi o culpado por eu ter matado o seu marido e ter matado o seu sogro, o rei que está aqui do lado? Aí ela fala assim: foi você o culpado porque você os esfaqueou. E ele diz: não. O culpado foi o seu rosto de anjo por quem eu me apaixonei. E o único jeito de chegar até ele era matando o seu marido e o seu sogro. A Ana dá meio que ela dá uma travada, né? Aparece um error 404 aqui na cara dela. E de repente ela fala assim: E aí ele começa a cantar e vai falando na cabeça dela, vai falando, até que no final ela aceita ficar noiva dele. Isso é uma cena da peça, Isso mostra que o Ricardo é irresistível dentro da peça. Na hora que ele termina de cantar a Lady Anna, ele fala assim: vocês já viram alguma mulher ser cortejada numa situação tão estranha e mesmo assim conseguir? Aqui está a segunda forma de irresistibilidade do Ricardo III. O tempo inteiro a personagem Ricardo III é dissimulado, é fingido, é falso, com todo mundo dentro da peça. Todo mundo ele é falso. Menos com a gente. No começo, a abertura da peça é um monólogo enorme do Ricardo. Belíssimo. Aqueles dois primeiros versos que eu falei são os dois primeiros versos deste monólogo, é a abertura da peça. E no finalzinho ele fala assim: se o rei Eduardo, que é o irmão dele, é tão honesto quanto eu sou biltre, eu farei tais e tais coisas. Eu não vou dar spoiler demais da peça, porque é muita coisa que acontece. E ele joga isso na cara da gente. Ele fala assim: eu sou um vilão, eu sou um biltre, eu sou uma pessoa que não presta. E durante a peça inteira ele é um vilão, é um biltre, é uma pessoa que não presta, mas com a gente ele é honesto. Seu Ricardo, ele é desonesto com todo mundo, ele é falso com todo mundo é enganado pelo Ricardo, menos a gente. Com a gente ele papo reto, sabe? Tipo, não presto, vai nessa, me segue, vou matar todo mundo. E ele faz. Então existe uma certa irresistibilidade, existe um carisma, existe uma síndrome de Estocolmo que a gente entra com o Ricardo III. E a peça toda é uma desgraceira atrás da outra.
Porque o Ricardo, primeiro ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele vai botar o fogo no circo. Ele não vai só ver o circo pegar fogo. Ele vai botar fogo em todos os cantos do circo pro circo pegar fogo de uma vez. E além disso, a peça tem uma sangueira. Gente, morre tanta gente nessa peça. Eu acho que morre basicamente metade de todo mundo. A pessoa entra pra morrer. Tem gente que entra só pra morrer na peça. É uma loucura. E você vai vendo o Ricardo subindo no poder e falso. Tem cenas antológicas. Tem uma cena maravilhosa em que ele aparece lendo uma Bíblia, um livro de orações, ao lado de 2 bispos, porque ele é uma pessoa muito religiosa, ele é uma pessoa muito boa. E nisso, logo em seguida, ele está tramando a morte dos sobrinhos. Ele manda matar os sobrinhos, ele manda matar não sei quem, manda matar não sei quem, vai matando gente, matando todo mundo. Mas ele é essa persona, ele é esse artista da cena, ele é meio histriônico, ele tem o seu lado ator. Ricardo III, a personagem. Irresistível. Não dá pra você assistir ou ler Ricardo III sem falar assim, tá, você tá fazendo coisas erradas, você é muito ruim, você é uma péssima pessoa, mas você me falou que você era uma péssima pessoa, então eu vou continuar assistindo. Não tô do seu lado, não tô muito do seu lado não, mas vamos ver até onde você vai. E dá. Eu tenho que confessar que dá um gostinho ver ele alcançando as coisas, a trama que ele vai fazendo. Eu não vou falar de todas as cenas, como eu disse. A peça envolve um pouco de história inglesa, medieval, Guerra das Rosas. Não dá pra eu explicar aqui num vídeo tão curto tanta coisa que acontece no meio da peça sem falar nomes doidos. Então eu vou tentar reduzir ao máximo. E eu quero falar só de mais uma coisa que eu estou me lembrando aqui por enquanto, que é a outra personagem que eu acho antológica na peça. A peça é uma peça do Ricardo. As outras personagens, em geral, elas fazem coro para o Ricardo, exceto uma personagem. Tá. O rei Henrique VI, que era o morto lá, quando estavam cantando a Lady Ana, ele era casado com a rainha Margarida, Margaret. A rainha Margaret está na peça. O rei foi morto, mas ela continuou prisioneira do novo rei no castelo. E ela tem 2 cenas. Ah, meu Deus! A primeira cena, ela aparece feita uma bruxa louca e começa a xingar todo mundo. Tá reunido um monte de nobre lá. E ela começa a jogar maldição nesse nobre, na nova rainha, nesse nobre. E aí o Ricardo vai ficando por fim. E ela fala, mas não preocupa não, Ricardo, que eu vou chegar em você. E aí quando eu chegar em você, meu filho, eu vou te descascar. E ela faz isso. E ela é... Que personagem! Shakespeare escreve 2 cenas pra ela. Nessa peça, né? Ela aparece nas outras peças. Ela aparece em outras peças. E nessas 2 cenas... eu queria ser a Margaret. Vamos confessar aqui. Se eu montar um dia Ricardo III, eu provavelmente farei o Ricardo III, mas eu ficarei com pesar de não fazer a Rainha Margaret. Porque ela tem o melhor xingamento de todos os xingamentos que você puder imaginar. Shakespeare criou um xingamento... Sabe? Ela xinga o Ricardo de sapo corcunda. Seu sapo corcunda. Por que nós não xingamos as pessoas de sapo corcunda por aí? Seria lindo. Eu amaria xingar as pessoas de sapo corcunda. Essa é a primeira cena da Margaret. A segunda cena é uma cena mais pesada, mais dark. É uma cena de luto em que tem 3 rainhas sentadas no chão. 3 rainhas, não, 2 rainhas e uma duquesa. Sentadas no chão, chorando, os mortos delas. Também é uma cena bonita. A Margaret, novamente, é uma personagem forte. A Margaret é interessante, porque antes do Ricardo III, historicamente, vem o rei Eduardo IV. Não tem uma peça do Shakespeare sobre o Eduardo IV. Ele aparece nessa peça, mas não tem uma peça sobre ele. Mas tem a peça sobre o rei anterior, o rei Henrique VI. São 3 peças, 3 partes. E a Margaret, é claro que aparece nessas peças, e ela é uma personagem poderosíssima no Henrique VI. E nesse ela é uma personagem que foi degradada, ela era rainha e caiu, e agora ela é prisioneira. Mas personagem linda, maravilhosa. Shakespeare era um cara meio doido, né? Vamos só aqui, pensa só. A primeira cena, os primeiros versos que eu recitei lá, em inglês, eles são Now is the winter of our discontent made into glorious summer by this son of York. Son,
essa palavra solta no ar, com esse som sun, ela pode ser escrita de duas formas e ela significa coisas diferentes. Ela pode ser o sol, ela pode ser o filho de York, ou o sol de York, ou o filho de York. Então o verão foi transformado, o inverno do nosso descontentamento foi transformado em glorioso verão pelo filho de York ou pelo sol de York. Mas na verdade é um duplo sentido que o Shakespeare joga aqui. Por quê? O rei Eduardo IV é filho do Ricardo, duque de York. Então ele é son of York. Mas o rei Eduardo IV de York, é o nome dele, o brasão dele tem um sol. Então, the son of York, the son of York, and the son of York. Shakespeare. Gênio, gênio. E aí ele me cria essas duas personagens que são assim, sabe, expoentes dentro da... Olha, pra quem curte, o Clarence tem uma cena maravilhosa, toda chorosa, onde ele vai ser, spoiler, vai ser morto, e ele tem uma cena linda. O Buckingham, que é um outro personagem que é um aliado do Ricardo, que vai ser traído pelo Ricardo, a cena antes da morte do Buckingham também é muito bonita. Mas, pra mim, que gosto de personagens doidas, poderosas e levemente assassinas, Margaret. Ou bastante assassinas, Ricardo III. Que no começo é só Duque de Gloucester. Ah, linda. Assistam, leiam, não sigam o exemplo e vamos refletir, né? Vai ter eleições daqui um pouco, a gente tem que pensar sobre que tipo de pessoa a gente quer lá. Se a gente quer um vilão biltre, falso, monstruoso, mesmo que seja carismático, se a gente quer esse tipo de gente ou se a gente quer alguém que seja como o Richmond, que vai ser o rei Henrique VII, que é um cara legal no meio da peça, ele aparece no finalzinho da peça, ótima pessoa, ele vai ter uma guerra no final da peça, tem uma cena de batalha no final da peça. Linda, linda também. Ou se a gente quer ser o Richmond, se a gente quer um Ricardo ou um Richmond, a gente tem que decidir isso, vamos pensar bem. Só um spoiler aqui, Ricardo não. No final da peça ele aparece e diz uma frase célebre, que é meu reino por um cavalo, né? Um cavalo! Meu reino por um cavalo! Espero que os próximos Ricardos sejam atropelados pelos cavalos que eles pedem.